Bom, vamos lá. Eu estava revendo o meu roteiro e aí eu sentei aqui e pensei, vou começar o vídeo aqui mesmo, até porque eu já tenho algumas ideias que podem facilitar ainda mais a criação desse conteúdo. Uma das minhas metas do projeto 95 dias para transformar a minha vida, que provavelmente vocês assistiram os 2 episódios que já foram lançados, era alcançar um certo nível de investimento. Inclusive foi uma das coisas que eu comentei anteriormente, que eu não sei se vem ao caso expor números aqui e gostaria muito de ouvir a opinião de vocês lá no nosso primeiro episódio ou aqui mesmo, porque muitas vezes eu sinto que quando a gente fala sobre números investidos, isso acaba gerando uma comparação. Mas eu percebi que alguns produtos me ajudam, alguns produtos, itens e equipamentos me ajudam diariamente a alcançar e chegar ainda mais próximo desse objetivo, que é ter um nível de investimento. Eu não sou atualmente uma pessoa que eu me considero consumista, até porque eu acredito que é muito mais importante você ter dinheiro para te trazer uma segurança do que ter um monte de coisa entulhado na tua casa, só ocupando espaço e que talvez você nem use. Então hoje eu posso dizer que eu não me considero uma pessoa que gasta dinheiro com coisas desnecessárias. Eu realmente compro coisas que serão úteis e eu tinha uma visão antigamente de que tudo que eu ganhava, aquilo era para eu aproveitar minha vida, era para eu gastar, eu tinha que comprar mesmo. E hoje em dia eu mudei muito a minha percepção. Hoje em dia não. Eu invisto desde 2017, então minha visão já desde 2017 vem mudando em relação ao dinheiro. E antes de passar quais são esses itens, esses produtos que me ajudam a ganhar mais dinheiro, que valeu cada centavo, hoje em dia eu sei que eu não me impressiono fácil com uma bolsa ou com um calçado, um sapato, uma roupa, porque eu fui muito consumista já na minha vida em relação a esses itens. Hoje em dia eu acredito que o meu maior gasto é com produtos de higiene, beleza e skincare, mas ainda assim é algo que estou trabalhando para reduzir ainda mais e usar o que eu já tenho sem precisar comprar novamente. Hoje em dia, com maquiagem eu já faço isso. Por exemplo, se eu tenho 2 bases, eu espero elas acabar e vou lá e recompro, ou se eu quero alguma base nova, eu ainda assim espero essas acabar para depois comprar outros. E o mesmo serve para batom, rímel. Para mim não faz nenhum sentido eu ter vários que fazem a mesma função. Já ganhei vários desses itens de marcas, produto de cabelo e tudo mais, e a mesma coisa funciona ou quando eu compro ou quando eu ganho. Eu uso sempre até o final antes de comprar. E eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade, até porque hoje em dia as redes sociais acabam estimulando o nosso consumo muito mais. E é normal, a gente vê uma coisa, você sente vontade de comprar. E eu muitas vezes tive que aprender não só a me policiar, mas a dizer não para as minhas próprias vontades muitas vezes. Porque hoje eu sei que ter uma segurança financeira, ter um investimento ou até mesmo guardar dinheiro para comprar algo, um imóvel, algum objeto que vai me gerar uma renda passiva, isso hoje em dia para mim é muito mais importante do que ter a maquiagem da moda ou a melhor bolsa, o melhor sapato. O primeiro item que hoje em dia eu considero indispensável, principalmente para quem cria conteúdo ou quer ter uma facilidade maior na parte da criação, na hora de editar, são tripés. Por que que eu falo isso? Indiferente se você grava ou não conteúdo para você, ou se você tem um negócio e quer tirar boas fotos, fazer bons vídeos, os tripés, sem sombra de dúvida, ajudam demais. Eu tenho esses 2 modelos. Esse aqui também ele é um gimbal estabilizador, e esse é um modelo mais simples, que se eu não me engano eu paguei R$18. Foi super barato. Esse aqui já é um pouco mais caro, mas porque ele atende mais funções também. E eu vou deixar aí para vocês ambos na tela e os links de todos os itens aqui também na descrição para facilitar aí para vocês. E eu considero que tripés facilitam muito a nossa vida. Eu tive um problema no meu ombro, não sei se foi por causa do pádel ou por causa do quê, porque eu jogava pádel quando eu tava lá no Brasil, agora a gente deu uma parada, mas às vezes ficava muito desconfortável para usar o celular, e aí ficava bem desconfortável de eu ficar segurando o celular por muito tempo na mão, e às vezes eu queria fazer alguma edição pelo celular, então eu simplesmente apoiava o meu celular aqui na mesa e conseguia mexer nele apoiado aqui nesse tripé. Isso, sem sombra de dúvida, melhorou muito a dor que eu sentia, tanto no meu ombro aqui, quanto no pulso de ficar segurando o celular, porque quem trabalha hoje com o digital sabe o quanto tempo às vezes a gente passa aqui, e eu consigo acertar ele, ajustar bem a questão de altura para que ele fique assim, para que não precise ficar com a cabeça o tempo todo abaixada. Então esses 2 itens aqui, ó, sinceramente me ajudam total no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa que quando eu tô trabalhando, eu vou ser bem sincera, eu não gosto de ter muita coisa na minha mesa, porque parece que uma poluição visual me sobrecarrega muito o meu sensorial, o meu campo de visão ali, e isso acaba me atrapalhando em todas as áreas da minha vida. Então eu optei por ter tanto um mouse sem fio, e ele é ergonômico, justamente por causa dessa questão do ombro, e um teclado também sem fio.
Primeiro, porque se eu estou em alguma reunião ou em alguma aula, até inclusive as minhas aulas de inglês, eu acabo utilizando ele e aí eu até sento em um lugar mais confortável e deixo o teclado no meu colo mesmo para facilitar digitar e eu não precisar ficar assim. Às vezes eu gosto de sentar na poltrona ali também e aí eu acabo usando muito esse teclado sem fio e valeu cada centavo. Primeiro, porque o mouse ergonômico me ajuda em relação a não sentir dor, né? Como trabalho muito tempo, muitas horas no computador, tanto na parte de edição quanto roteirização, criar conteúdo, ele me ajuda a não sentir dor, porque ele é muito leve e, como o próprio nome já diz, ele é ergonômico. Ele é um modelo da Logitech, eu vou deixar ele aqui na tela também para vocês conhecerem. E foi assim, ó, sensacional ter investido nesses dois itens. Um que me ajuda tanto na parte de produtividade e saúde, e o outro que eu consigo usar ele também no meu iPad, no meu computador ou em qualquer outro lugar que eu esteja próximo do computador, mas ainda assim eu não preciso estar com aquele cabo ali me limitando. Esse próximo item talvez seja um dos mais caros da lista, mas eu considero indispensável para você que quer ter uma produtividade melhor e um desempenho também diferente do que você faça, mas isso vale para várias profissões. É ter um monitor. Primeiro, porque hoje em dia está muito mais comum as pessoas usarem o notebook pela flexibilidade, poder levar ele para qualquer lugar, e as pessoas acabam usando aquela telinha pequenininha. Isso me cansava muito a minha visão, retirava totalmente o meu foco, porque às vezes eu precisava abrir uma aba aqui, abrir outra coisa lá, abrir um arquivo, e assim com uma tela maior, um monitor maior, eu consigo dividir ele até em 3 partes, e eu imagino que talvez esse seja realmente um dos itens mais caros aí da lista, mas o que eu penso que, primeiro, ele me ajuda a fazer muito dinheiro, porque ele me deixa mais produtiva, logo eu consigo fazer mais dinheiro como uma consequência de ser mais produtiva no meu trabalho. E quem empreende sabe exatamente do que eu tô falando. E depois desse item do monitor, algo que uma coisa acaba puxando a outra, é você ter uma mesa de trabalho. Indiferente de onde você trabalha, seja no teu próprio quarto ou na sala, eu considero essencial você ter aquele espaço que eu considero um espaço sagrado de trabalho, porque dessa forma parece que a nossa mente sentou ali naquele espaço, você consegue focar e trabalhar e fazer aquilo que precisa ser feito. Porque muitas vezes se a gente tá usando o sofá ou até a própria mesa da cozinha, eu não consigo ser produtiva dessa forma como eu sou tendo a minha estação de trabalho, esse meu espaço que eu sei que eu cheguei ali e eu sinto que esse espaço prepara a minha mente. Eu não tô falando de você ter um cômodo aí da sua casa exclusivo para isso, não, muito pelo contrário, você pode simplesmente ter uma mesa, um monitor ou ter um notebook ali e estabelecer essa regra. Eu sentei ali, é para eu trabalhar, é para eu produzir, é para eu criar os meus conteúdos. Esse é o momento de trabalhar, principalmente com essa questão de home office. Muitas vezes a gente acha que o home office ele é mais liberal e realmente é, porque ele te permite ter liberdade. Porém, muitas vezes para algumas pessoas essa liberdade é ruim porque te torna procrastinador e improdutivo. Eu aprendi a administrar muito bem, a ter disciplina em relação ao horário de trabalho e às vezes eu até extrapolo um pouco porque só saiu de um cômodo e entrou no outro, você tá no espaço de trabalho, que é o meu caso, como eu faço home office, mas uma mesa é algo que, sem sombra de dúvida, me ajuda muito na minha produtividade a estabelecer esse momento. Pô, sentei aqui, tô aqui na minha mesa, no meu espaço de trabalho, é o meu momento de ser produtivo. Esse próximo item, talvez algumas pessoas achem que é algo supérfluo, mas eu garanto pra você que não é. Primeiro porque eu tenho uma irmã e ela é designer de interiores e ela se especializou na parte de iluminação. Então, ela já falou, a gente já conversou, trocou algumas ideias em relação a isso. E sim, a iluminação influencia muito no nosso humor, na nossa produtividade e em tudo à nossa volta. E eu não imaginava que essa questão de iluminação fosse tão poderosa assim, mas ela realmente é. E aqui eu não tô falando de iluminação pro teu vídeo, não, é iluminação do teu ambiente. Hoje em dia eu tenho alguns pontos de luz abajur de mesa e eu também tenho esses abajures de pé, mas eu gosto sempre de ter pontos de iluminação na minha mesa. Talvez vocês notaram que atrás do meu monitor também tem uma iluminação e isso serve para não cansar tanto o olho. E o que eu fiz? Uma leve gambiarra ali atrás do monitor. Eu coloquei um elástico e uma placa de LED que eu já tinha, que é a mesma que eu uso aqui em cima da câmera, e ponto. É isso. Isso foi suficiente já para não cansar tanto a minha visão trabalhando no computador. Essa outra luminária aqui eu mesma fiz porque eu achei muito cara na internet, porque isso aqui é uma luminária japonesa e ela é de plástico, tanto que os gatos, ou eu derrubei ela aqui, não lembro o que foi, ela acabou rasgando.
plástico não, desculpa, é de papel. E aí por dentro eu coloquei aqueles fios de fada que você encontra em qualquer loja de 1,99 e ligo ela direto na tomada e ela dá esse efeito aqui de uma iluminação bem confortável e eu consigo colocar ela em qualquer lugar no meu cenário, no meu ambiente para deixar mais aconchegante. Esse próximo item aqui eu acredito que é para quem já cria conteúdo ou para quem quer começar a criar e é ter um bom microfone. E eu já falei tanto sobre esse microfone aqui da Roda e Lente que eu acredito de verdade que eles deveriam me patrocinar, pelo tanto que eu já falei desse microfone. É o microfone que eu estou utilizando agora, e ele vem com 2 microfones iguais a esse aqui que eu estou usando, e o áudio que você está ouvindo é desse microfone, e com um receptor que eu estou usando ela na câmera, agora nesse momento, e também, além disso, ele vem com essas 2 conexões aqui, uma é para você utilizar no iPhone e a outra é para usar no Android. Essa aqui eu nem usei ainda e eu já estou com ele há 1 ano e meio, tá até com plástico, mas vale cada centavo investido. Eu já vi gente falando, mas é muito caro, é muito caro. Gente, tem microfones caríssimos e que não entregam isso que esse microfone de lapela entrega. E além de gravar os vídeos, muitas vezes eu uso ele dentro das consultorias ou mentorias, porque assim eu consigo gravar o áudio e depois pedir para a inteligência artificial transcrever e criar mapas mentais em cima disso. Então você ter um áudio de qualidade, seja para fazer reuniões, para gravar vídeo, isso conta muito. Muitas vezes conta mais do que uma qualidade de imagem. E eu vou deixar o link do microfone e dos itens que eu indiquei aqui para vocês na descrição, com todas as informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não se inscreveu e chegou até aqui agora, se inscreve no canal. Deixarei a playlist do projeto 95 dias para transformar a minha vida, para você poder acompanhar aqui os outros episódios. Esse aqui é o nosso terceiro episódio do projeto 95. Eu te espero lá na nossa playlist e não se esquece de curtir o vídeo porque isso é muito, muito, muito importante e ajuda a levar não só esse vídeo como os outros vídeos aqui do canal. Te espero no próximo conteúdo. Até mais!